Olá, olá, nono ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Nós estamos estudando as orações subordinadas adjetivas e as suas orações principais. E agora vamos entender um pouquinho mais sobre o pronome relativo. Nós já estudamos o pronome relativo sob uma visão geral para identificarmos então as orações subordinadas adjetivas. Agora nós vamos estudar o pronome relativo de forma bem detalhada, tá bom? Este conteúdo está no livro didático, módulo 2, capítulo 5 também. Um conteúdo antes das orações subordinadas adjetivas. Página 52. É tanto que as orações subordinadas adjetivas estão na página 58, o início delas, não é? Do estudo. Então vamos lá, temos aqui pronome relativo, refletindo e conceituando. Leia um trecho do texto do momento de leitura 1. Entretanto, eu desejava, por assim dizer, adiar tudo que estivesse relacionado aos meus sentimentos de afeto até que o grande objeto estivesse terminado. Hoje em dia estou convencido de que um ser humano deveria sempre preservar sua mente serena e em paz, nunca permitindo que uma paixão ou um desejo passageiro perturbe sua tranquilidade. Se algo que você faz, mesmo sendo um estudo, enfraquece seus afetos e destrói seu gosto pelos prazeres simples, onde nada de mal pode haver, então essa sua atividade não é boa, não convém à mente humana. Mas meu pai não me repreendia em suas cartas, somente perguntava com mais insistência sobre minhas atividades. O inverno, a primavera e um novo verão passaram e eu continuava trabalhando, sem ao menos olhar para as folhas que brotavam e os botões que floresciam. Beleza, então vamos lá. Observe o uso do que nas frases destacadas. Nunca permitindo que uma paixão ou um desejo passageiro perturbe sua tranquilidade. Sem ao menos olhar para as folhas que brotavam. Quantas orações há em cada frase? Em cada frase, gente. 2 orações em cada frase. Por quê? Porque nós temos aqui nunca permitindo, nós temos o verbo que uma paixão ou um desejo passageiro perturbe, outro verbo, o verbo perturbar. Sem ao menos olhar, primeiro verbo olhar, para as folhas que brotavam. Brotavam, o segundo verbo. Beleza. Então, sabendo que na frase 1 há uma oração subordinada substantiva objetiva direta, qual é a função do que e como ele é classificado? Se é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, então nós temos o que? Uma conjunção integrante, tá? Que então faz a ligação, ela integra essas duas então orações, tá? A função então, né, é relacionar as orações nunca permitindo e uma paixão ou um desejo passageiro perturbe sua tranquilidade, tá? Nesse caso, o que é classificado como uma conjunção, né, subordinativa integrante. Foi o que eu falei. Só estou lendo aqui a resposta. Bom, sobre a função do que na segunda frase, assinale as alternativas corretas. Bom, ela relaciona as 2 orações, ela introduz oração subordinada substantiva completiva nominal, substitui a palavra folhas. Bom, ela relaciona as 2 orações e substitui a palavra folhas. Qual é a questão aqui? Aqui nós temos, então, uma oração. Só um momento. Nessa primeira nós temos uma oração que completa o verbo transitivo direto aqui, que está sem complemento, nunca permitindo o que. Aí você achou o objeto direto em forma de oração, porque tem um verbo aqui. Certo? Agora, sem ao menos olhar para as folhas. Que folhas? Aquelas que brotavam. Então, esta oração tem a função só de especificar a palavra folhas, sendo que aqui tem a função de completar o verbo que não tem o seu complemento.
Beleza? Então, vamos voltar aqui. 2. Compare as frases. Sem ao menos olhar para as folhas que brotavam. Sem ao menos olhar para as folhas brotavam. Qual das frases é mais repetitiva? Ah, com certeza a segunda, né, gente? Vai ser a segunda, e fui. Então vamos lá. Qual das frases é mais sintética? Ou seja, menos extensa. E qual palavra foi responsável por torná-la mais direta? O que, tá? Que substituiu, então, a palavra, no caso, folhas. Como vimos, em algumas situações, a palavra que liga uma oração subordinada à sua oração principal e, portanto, denomina-se conjunção integrante. Já em outros contextos, relaciona duas orações, substituindo um termo da oração anterior e, por isso, recebe o nome de pronome relativo. Então, o que, pronome relativo, ele vai, na verdade, substituir um termo da oração anterior, certo? Então, a conjunção integrante, não, ela vai ligar as duas orações e pronto. Não vai substituir, não vai se remeter a nenhuma palavra dita anteriormente. Temos aqui, sem ao menos olhar para as folhas que brotavam. Aqui é o antecedente, folhas, e o pronome relativo que, tá? Ou seja, que substitui folhas. As folhas que brotavam. Ó, sem ao menos olhar para as folhas brotavam. Para não ficar assim repetitivo, você coloca o que substituindo a palavra folhas, né? Sem ao menos olhar para os botões que floresciam. Aqui o que é o pronome relativo. Ele substitui a palavra botões, tá? Então, beleza. Só que, vamos lá. Além do que, existem outros pronomes relativos. Conheça-os. Então, nós vemos que o que é o primeiro, né, o pronome relativo em que, na verdade, o livro trabalhou, né? Ao qual o livro trabalhou. Então, vamos lá. Pronomes relativos invariáveis. Pronomes relativos variáveis e exemplos. Então, vamos ver isso aí, tá? Que, quem, retoma pessoas ou ser personificado, tá? E o onde aqui são invariáveis. Aqui houve até mesmo a explicação do para que você usa o que, tá? O qual, a qual, os quais, as quais, ou seja, o qual e as suas variações, quanto e suas variações, quanto, quanta, quantos, quantas, cujo, cuja, cujos, cujas, são variáveis. Aqui são invariáveis. Que e quem. E onde. Não variam. Não existe ondes. Ques. Quens. Isso não existe. Vamos dar um exemplo. Leu tudo quanto queria de ficção científica. Quanto queria o quê? Tudo. Tá? Então, dependendo da transitividade do verbo da oração a que pertence, o pronome relativo pode ou não ser precedido de preposição. Tá? Nantes é a cidade em que Júlio Verne nasceu. Então, aqui está dizendo que dependendo da transitividade do verbo, da oração a que pertence, o pronome relativo pode não ser preposicionado. Como assim? Você olha para a oração em que o pronome relativo está, você vai olhar para o verbo que vem depois dele, do pronome relativo, ou seja, dentro da oração a que ele pertence. A primeira oração é Nantes é a cidade e a segunda em que Júlio Verne nasceu. Então, você olha para o verbo da oração subordinada, o verbo da oração a que, então, o pronome pertence, e você vai dizer quem nasce, nasce em algum lugar, e você joga a preposição aqui na frente. Nantes é a cidade em que Júlio Verne nasceu. Você não falaria assim, Nantes é a cidade que Júlio Verne nasceu em. Horrível, né? "20.000 léguas submarinas" foi o primeiro livro de ficção científica que li. Então, nós temos aqui o pronome relativo, o verbo transitivo direto, então você não usa a preposição aqui, na frente do pronome relativo. Tá? É por isso que não veio uma preposição para aqui.
O pronome relativo quem é sempre precedido de preposição. Sempre, sempre, sempre. Caso o verbo da oração a que ele pertence seja transitivo direto, você usa uma preposição chamada de coringa. É a preposição a, tá? Vamos lá, então. O escritor G.H. Wells, de quem gosto muito, marcou minha juventude com A Máquina do Tempo. Então, nós temos aqui de quem gosto muito. Você gosta de alguém. Tá aqui, ó. Então, você joga a preposição na frente do pronome. Só que muitas vezes pode não haver um verbo que exija, então, uma preposição, tá? Por exemplo, ela é quem eu amo. Aí fica esquisita, é quem eu amo? Porque o verbo amar não pede preposição, tá? Então, o que você faz? Você joga uma preposição coringa. Ela é a quem eu amo. Beleza? Vamos lá, então. Ela é a pessoa quem eu amo, por exemplo, né? Porque ficou subentendido a palavra. Ela é a pessoa quem eu amo. Fica ruim. Ela é a pessoa a quem eu amo. Agora ficou legal. Beleza? Então, funções sintáticas do pronome relativo. Leia uma frase de para-choque de caminhão. Galinha que acompanha pato morre afogada. Porque pato sabe nadar. Então, vamos aqui tratar. Então, identifique e copie o termo antecedente do pronome relativo em destaque. Bom, é o galinha, né? Nós vimos aqui, ó. Galinha que acompanha pato morre afogada. Então, galinha aqui. Beleza. Coloquei foi tudo aqui. Vamos lá, então. Reescreva a oração a que pertence o pronome relativo substituindo-o pelo seu antecedente. Galinha acompanha pato. Tá? Qual é a função sintática exercida pelo termo antecedente na oração a que pertence o pronome relativo? Sujeito. Tá? Então, o sujeito no caso, classificação sintática do nome que a oração subordinada acompanha. Tá? Galinha morre afogada. Qual? Aquela que acompanha o pato. Beleza. Qual é a função sintática exercida pelo pronome antecedente na oração a que pertence o sujeito? Já falei. Sabendo que o pronome relativo exerce a mesma função sintática que o seu termo antecedente teria na oração a que pertence, qual é a função sintática do que na frase? De sujeito também. Tá? Então, está dizendo que o pronome tem a mesma função sintática aqui, no caso, aliás, que o seu termo, o termo antecedente, teria na oração a que pertence. Então, foi de sujeito também. Bom, o pronome relativo exerce sintaticamente uma função específica na oração a que pertence. Por isso, pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, adjunta de nominal, adjunta passivo e adjunta adverbial. Exemplos. Axel, personagem de Viagem ao Centro da Terra, é o jovem que... Então, tem a função de predicativo do sujeito. Muitos adolescentes querem ser. Tá, então aqui tem um verbo de ligação, querem ser o quê? Os jovens, que é substituído pelo que aqui. Então, esse que tem função de predicativo do sujeito. Muitos adolescentes querem ser o jovem Axel. Muitos adolescentes querem o quê? Então, nós temos aqui a característica de predicativo do sujeito, tá? E aí nós temos o verbo de ligação, ou seja, nós fizemos a conversão desta frase para esta daqui, mostrando que realmente o pronome que tem a função de predicativo do sujeito, certo? O livro de que é preciso é A Viagem ao Centro da Terra. Nós temos aqui o objeto indireto, o verbo transitivo indireto. Tá? Então, você joga a preposição aqui para frente. Bom, então, o que aqui tem função de objeto indireto. Por quê? Porque nós temos ali o verbo, né?
ligado a ele, que então é transitiva indireto, certo? Preciso do livro. Ou seja, é a mesma coisa você falar dessa forma. Que livro que você precisa? Viagem ao Centro da Terra. Aí temos aqui cujo, cuja, cujos, cujas. O pronome cujo, né, o pronome relativo, liga dois termos e estabelece uma relação de posse. Ele exerce a função sintática de adjunto adnominal e sempre concorda em gênero e número com o termo que o sucede. Por isso, não se emprega artigo após esse pronome relativo, tá? Ele vai ter, então, essa seguinte característica. Ele vai estar entre dois substantivos. Não vai poder haver artigo depois dele. Você joga a preposição para antes dele, caso a oração, o verbo que esteja na mesma oração que ele peça preposição. Só que ele tem que expressar posse. Você pega o segundo item e joga a preposição de, dizendo que é do primeiro. Por exemplo, livros de Júlio Verne. Pronto, deu certo. Fez essa, no caso, conversão, então você vai conseguir, olha aqui, os livros de Júlio Verne. Beleza. Então vamos para outra página aqui, não é essa daqui. Tá aqui. Aonde e onde? Lucy sempre engana Charlie Brown, puxando a bola de futebol americano no momento em que ele vai chutá-la. No trecho da HQ seguinte, foi a vez de Charlie Brown aprontar com sua amiga. Tá? Tem uma ideia melhor. Vá para casa e se sirva de um belo copo de limonada gelada, depois sente-se na cozinha. Deixe a porta de trás aberta. Eu vou jogar a bola de modo que atravesse a porta e entre na cozinha, onde você vai estar tomando a sua limonada gelada. Será que ele estava tentando ser sarcástico? Beleza. Bom, então o que temos aqui? Ó? No quadrinho, Charlie Brown empregou um pronome relativo, identifique-o. Né? Então é onde, tá? Vamos lá. Beleza. O personagem utilizou esse pronome relativo para evitar a repetição de qual termo? Cozinha. Aqui, ó. Cozinha, onde você vai estar tomando sua limonada gelada. O que indica o termo substituído pelo pronome relativo? Lugar concreto ou situação? Lugar concreto, não é? Então, o pronome relativo ele só pode ser empregado para indicar lugar concreto, espacial. Cuidado com isso, tá, gente? Além disso, atua sintaticamente como adjunto adverbial de lugar, para indicar situação. Deve-se empregar em que? Então, olha só, situação ou lugar que não é, então, fixo, você vai usar o quê? Em que? Conheceu a escola onde vai estudar. Escola que é lugar fixo, né? Físico, então. Então, é onde? Foi ao congresso em que? Congresso não é lugar físico. É um ajuntamento de pessoas em que se discutiam obras de ficção científica. Então, vocês usam em que, certo? É importante atentar para o uso da palavra onde, pois ela deve ser empregada somente para verbos que indicam movimento, chegar, ir, levar, entre outros. Aonde é uma contração da preposição a com o pronome relativo onde, e equivale a que lugar, para que lugar. Exemplo, não sabemos aonde ele vai. Você observa o verbo que está dentro da oração subordinada aqui, dentro da mesma oração do pronome relativo, e você então observa se o verbo pede a preposição e joga a preposição à frente dele, mas essa preposição vai, no caso, se combinar a, então, palavra onde, tá? Então, aonde? É assim. Beleza. Então, agora, da página 56 em diante, vai ficar o praticando e o para fazer em casa, tá? Como exercício para vocês. E eu vou especificar isso aí na Clip Escola. Então, até lá e tchau, tchau.